Nós vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 18. 2 Reis, capítulo 17, dos versículos 1 ao 18. Que diz assim: No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar. Reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Alá, junto a Abor, rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes da deusa Aserá, em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os lugares altos, como as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não façam estas coisas. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste da deusa Aserá e adoraram todo o exército do céu e serviram Baal. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações e acreditaram em agouros. E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. Amém. A geração de Jeroboão, quando Baasa matou o filho dele Nadab, Baasa assumiu o trono e matou todos os descendentes de Jeroboão. Depois dele assumiu o trono o filho dele, chamado Elá. Eu fiz uma rápida aqui, você pode ler isso tudo no livro dos reis. Eu li o livro dos reis e fiz algumas anotações muito rápidas. Elá, ele reinou por 2 anos. E Zinri, um comandante do exército, matou, olha só, Elá reinou por 2 anos, e Zinri o matou, e matou a descendência de Baasa. Depois de Zinri, um comandante dele se voltou contra ele, um comandante chamado Onri. Zinri, na verdade, ele reinou apenas por 7 dias. Zinri, ele foi um rei, olha, por 7 dias. Quando Onri cercou o seu palácio, ele tacou fogo no palácio e se suicidou, morreu queimado.
Quando Onri, está ali no mapa, no amarelo, Onri assumiu o trono, a Bíblia diz que até então ele foi o pior rei de Israel. Depois que ele morreu, assumiu seu filho chamado Acabe, que conseguiu ser pior do que o seu pai, porque além de tudo casou com Jezabel, que levou Israel a andar longe do Senhor e trouxe a adoração a Baal para a cidade de Samaria. Depois da morte de Acabe, que morreu na guerra, e que vocês se lembram na história do profeta Elias, Elias nessa época pregou no reino do norte. Elias foi um profeta lá do norte, não foi um profeta em Jerusalém. Elias foi um profeta no reino do norte, que falou com Acabe, confrontou Acabe, e falou para ele que os cães lamberiam o seu sangue, e Acabe foi morto numa guerra, o sangue escorreu na carruagem, e quando foram lavar a carruagem, viram que os cães haviam lambido o sangue de Acabe. Depois dele, o seu filho Acasias assumiu o trono no seu lugar, mas caiu de uma janela muito alta e morreu por causa daquilo lá. Depois o seu irmão Jeorão assumiu o trono. Nesta época era o profeta Eliseu, e Jeorão tentou matar a Eliseu, mas na verdade não conseguiu matar o profeta do Senhor. Jeú, que já era outra linha, olha só, Jeú era um capitão do exército de Israel. Ele se levanta por uma palavra de Deus, que Deus falou que iria destruir a casa de Acabe. Jeú era o capitão, ele mata Jeorão, ele mata o rei de Judá do outro lado, ele se torna rei, ele destrói o templo de Baal, ele mata os sacerdotes de Baal, mas ele também não faz o que Deus queria que ele fizesse. E Deus falou que, porque ele obedecera ao Senhor, destruindo a casa de Acabe, que ele iria reinar até a 4ª geração dos seus filhos, mas que depois a sua genealogia iria ser exterminada. Então seu filho Jeoacás assume o trono, depois Jeoás, depois Jeroboão II, Zacarias, Salom, enfim. Aí você começa a ler na Bíblia, queridos, e você vai ver que quase uma boa parte desses reis foram assassinados pelo rei que veio depois deles. Você vai ver lá, Jeoacás, o filho de Acabe, Jeoacás, o filho de Jeú, ele reinou por 17 anos, depois Jeoás derrotou o rei da Síria por causa de uma palavra de Eliseu. Vocês devem se lembrar lá na Bíblia, quando Eliseu chegou diante do rei e falou: pegue e atire a flecha, e o rei atirou 3 vezes a flecha no chão, e o profeta Eliseu falou para ele: você deveria ter atirado 7, 8 vezes, você iria acabar com os sírios, mas por causa disto, você atirou 3 vezes, você vai derrotar o exército dos sírios 3 vezes, e foi o que aconteceu. Ele derrotou o exército dos sírios 3 vezes, restabeleceu algumas cidades para Israel. Depois dele veio Jeroboão, que no tempo de Jeroboão, a Bíblia fala que Israel conquistou novamente as cidades perdidas, segundo a palavra do profeta Jonas. Jonas viveu nesta época. Depois veio Zacarias, que reinou 6 meses, foi assassinado por Salom, que reinou 1 mês, que foi assassinado por Menahem, que reinou 10 anos e pagou tributo para o rei da Assíria. E depois Pecaías assumiu Pecaías, que foi assassinado por Peca, que foi assassinado por Oséias, até que nós chegamos aqui nesse momento aqui. Ou seja, teve tanta gente, tantos reis de Israel. Você não pode esquecer que este pessoal aqui do lado direito era o povo escolhido de Deus. Eram os descendentes de Jacó, as 10 tribos, 10 filhos de Jacó. Entre eles estavam José, que deu a descendência à tribo de Manassés e Efraim. A tribo de Efraim era a maior tribo lá do norte de Israel, e muitas vezes Israel é chamado de Efraim nos profetas. Deus levantou no tempo de Jeroboão II 2 profetas, um chamado Amós e outro chamado Oséias. Se você ler os profetas Amós e Oséias junto com esse livro dos reis, você vai ver a situação que estava Israel espiritualmente diante de Deus. Então olha só, houveram muitos assassinatos, muitas traições, muito pecado, e não houve nenhum rei no norte, dentre os 19 reis, que realmente temeram a Deus e obedeceram ao Senhor.
Neste tempo, no reinado do norte, surgiram alguns profetas de Deus. Surgiram Elias, surgiram Eliseu, surgiu Jonas, surgiu Amós e surgiu Oséias. Esses foram os profetas do norte. Enquanto havia outros lá em Jerusalém, esses foram os profetas que pregaram em Samaria e para os reis do norte. A mensagem de Deus para eles era para eles se voltarem para o Senhor, para eles chegarem-se a Deus. Quando você lê o livro de Amós, você começa a ver quais eram os pecados daquela época. A desobediência, o luxo excessivo em opressão aos pobres, a idolatria, a adoração a outros deuses. Você vai ver o sacrifício de crianças inocentes a deuses estranhos. Enfim, tantas coisas que aqueles reis fizeram que entristeceu a Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Queridos, aqui está o último rei. O último rei. Se você subir um pouco mais aí, o outro quadro, queridos, depois de Menahem, vai aparecer lá os últimos reis de Israel lá do norte, que foi Pecaías, que foi Peca e que foi Oséias. Semana passada eu preguei sobre Acás, que foi o rei do sul lá de Judá. E você se lembra, talvez, que Acás, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, embora o seu pai Jotão amava a Deus. Acás escolheu um caminho errado. Acás fez aliança com o rei da Assíria, para que o rei da Síria atacasse a Israel, o reino do norte, e atacasse a Síria, cuja capital era Damasco. E o rei da Assíria, na época, Salmaneser veio depois, Tiglat-Pileser, ele atacou o reino da Síria, de Damasco, e depois começou a atacar o reino de Israel, lá na época de Pecaías, de Peca. E quando chegou na época de Oséias, você vai ler aqui na Bíblia que já era um outro rei da Síria chamado Salmaneser. Olha só, por que eu estou contando isso? Para que você veja que na história dos reinos do norte de Israel, houve tantas coisas erradas, e Deus foi paciente demais. Esse reino durou um pouco mais de 200 anos, o reino foi dividido em 931, e esse reino caiu no ano 722. O rei Oséias, que foi o último rei lá do norte, a Bíblia diz que ele pagava imposto para o rei da Assíria, mas ele tentou enganar o rei da Síria, tentando fazer uma aliança com o Egito, e por causa disto o rei da Síria o prendeu e o lançou no cárcere. E o rei da Síria veio sobre a cidade de Samaria e cercou a cidade de Samaria por 3 anos. Samaria resistiu por 3 anos, até que o rei da Síria, Salmaneser, ele invade a cidade de Samaria, ele destrói muitos lugares ali, e ele leva o povo de Israel em cativeiro para a Síria, que hoje seria no Iraque. E ele então coloca as pessoas em cidades lá do Iraque, ou no Império Medo-Persa, que depois vai surgir, que seria o Irã, e ele espalha os israelitas por várias cidades lá no norte, depois de Israel, e a terra de Israel, o reino do norte, fica praticamente como se fossem cidades fantasmas, cidades vazias. Isto não era o que Deus queria. Deus havia dado uma promessa, que esses homens e pessoas eram filhos de Abraão, descendentes de Isaac, descendentes de Jacó, de Israel. E Deus havia dado uma promessa. Os seus antepassados invadiram aquela terra junto com Josué e conquistaram aquelas nações e derrotaram os cananeus e construíram as suas cidades e estavam morando nas suas cidades. E Deus havia dado uma promessa: vocês vão possuir uma terra que mana leite e mel. Mas por causa da desobediência deles, daquele povo que desobedeceu ao Senhor, Deus acabou entregando-os nas mãos dos seus inimigos. Deus tirou a proteção de sobre Israel, e Israel foi invadido, a capital foi quase que destruída, os israelitas foram levados para o cativeiro e nunca mais voltaram para a sua terra.
aquelas 10 tribos foram destruídas, levados para outros lugares e não voltaram mais para Israel, e o rei resolveu colocar outros povos morando ali naquela região, porque aquelas terras, aquelas cidades ficaram desertas, as casas ficaram vazias, e eles foram levados para um outro lugar e se misturaram com outros povos, e as promessas que Deus havia feito, eles deixaram, porque as promessas de Deus são condicionais para a nossa vida. Muitas promessas de Deus para nós são condicionais. Se vocês fizerem, vocês vão receber. Se vocês não fizerem, vocês não vão receber. E enfim, eles perderam a bênção de Deus, e foi uma tragédia que aconteceu. Queridos, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus é quem determina o que é errado e o que é certo. No versículo 2 diz que o rei Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor, aos olhos do Senhor. Essa é uma expressão que você vai ver em quando fala de todos os reis. Ele fez o que era reto, ou ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque quem determina o que é certo não é o que eu acho, o que você acha, o que a sociedade acha, mas o que é Deus que acha, o que é Deus que fala. Então, segundo os olhos do Senhor. Deus falou: isto é certo, isto é errado, isto é certo, isto é errado, isto você deve fazer, isto você não deve fazer. Então não importa às vezes o que você acha ou o que eu acho, porque às vezes a gente ouve pessoas falarem: eu penso diferente, ou eu acho diferente. Nós não vamos ser julgados pelo que nós achamos, mas sim pelo que Deus ele fala na sua palavra. Então Deus estabeleceu os princípios que nós deveríamos seguir. A segunda coisa que diz aqui, que Oséias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os outros reis de Israel. Ou seja, o pecado dele foi menor do que os outros, mas isto também não livra você de um julgamento, porque você pode falar: bom, eu não fiz o que os outros fizeram, né? O meu pai costumava falar: eu não roubo, eu não adultério, eu tenho a minha religião, eu não fiz o que os outros fizeram. E as pessoas pensam que porque não fizeram o que os outros fizeram, vão estar livres do julgamento de Deus. Eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz o mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa, e ele pensa que ele vai estar livre do julgamento, porque os pecados dele não são iguais aos pecados dos piores pecadores. Mas o fato do rei Oséias não ter feito o que era mal aos olhos do Senhor, tanto quanto os reis anteriores de Israel, não foi suficiente para que Deus perdoasse o seu povo e Deus fechasse os olhos para o julgamento que ele deveria trazer. Olha, queridos, às vezes a gente acha que Deus ele é paciente, mas às vezes a gente acha que Deus nunca vai trazer um julgamento sobre a terra, e nós estamos enganados quando nós pensamos desta maneira. A Bíblia diz que no versículo 7, isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os livrou do poder de Faraó. Eles andaram nos estatutos das nações, das quais o Senhor havia expulsado aquelas nações da terra de Israel. Deus vai dar uma lista aqui de coisas que eles fizeram e que eles não deveriam ter feito. O resumo está lá, a partir do versículo 14, que diz: porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados. Versículo 15, eles rejeitaram os estatutos e aliança que Deus tinha feito com os pais deles. Eles seguiram ídolos sem valor, eles seguiram nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado: não as imitem. Deus havia dado uma ordem: não imite as outras nações, vocês são um povo diferente, vocês não precisam imitar o que eles fazem. Versículo 16, desprezaram os mandamentos do Senhor, adoraram, fizeram imagens de fundição de 2 bezerros, fizeram poste a Deus Azerá, adoraram o exército do céu, adoraram a lua, adoraram objetos, adoraram a Baal, adoraram a Azerá, adoraram a outros ídolos, queimaram seus filhos, suas crianças em sacrifícios, seus filhos e filhas em sacrifícios a deuses estranhos, praticaram adivinhação, acreditaram em agouros, em predições, se venderam para
para receberem, fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a corrupção, se vender para fazer o que é errado, alguém pagar alguma coisa para você fazer o que é errado, enfim, você vai ver os pecados de Israel que não são tão diferentes dos pecados das nações que nós vemos hoje também. O ego humano, a idolatria a si mesmo. O que é a idolatria? Idolatria é você colocar alguma coisa à frente de Deus. A idolatria pode ser até os seus filhos, a idolatria pode ser um objeto, pode ser o dinheiro, a idolatria pode ser os seus próprios sonhos que você coloca à frente de Deus, ou a sua própria vontade que você coloca à frente de Deus. Idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus na sua vida, meu amado. Por isso que os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, quando Deus dá, Ele coloca Ele em primeiro lugar, Ele diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Terceiro, não adorarás e não servirás estas imagens aí. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarda o sábado de descanso, consagra aquele dia para Deus. Esses são os primeiros mandamentos, sempre dizendo que nós deveríamos colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, e que Deus não aceita estar lá no último lugar. E muitas vezes, quando nós não fazemos isso, nós cometemos o pecado de idolatria. Embora nós evangélicos não tenhamos imagens de escultura e não adoramos imagens de escultura, mas nós podemos colocar pastor na frente de Deus, podemos colocar trabalho na frente de Deus, podemos colocar negócio na frente de Deus, podemos colocar até a nossa família na frente de Deus, ou podemos colocar qualquer coisa na frente de Deus. E Deus não aceita estar em último lugar em nossa vida. A corrupção que havia de aceitar subornos, enfim, os pecados que Israel cometera e que foram levando eles a se afastarem cada vez mais do Senhor. E Deus foi paciente. Na verdade, Deus foi paciente em esperar e não trazer o julgamento, e eu vejo que a paciência de Deus, às vezes, é mal entendida por Deus não punir de repente. Porque quando a gente olha no Velho Testamento, em alguns momentos que Deus puniu naquele momento, ou no Novo Testamento, quando Ananias e Safira chegaram lá diante de Pedro e mentem para Pedro e caem os dois, caem mortos ali, a gente vê um julgamento de Deus imediato. Mas na maior parte das vezes Deus não julga imediatamente. Deus não julga no momento. Você pode pecar e pode errar e pode escolher fazer o que você quiser, e você pode blasfemar contra Deus, e você pode gritar contra Deus, e você pode falar como uma vez eu vi lá a pessoa levantando a mão, falou, Jesus, olha eu aqui, olha, e achando que não aconteceu nada, não caiu fogo do céu, eu não caí do palco, eu não tive um acidente de carro e morreu na estrada. Então nós pensamos, Deus ele não está vivo, Deus não se importa, eu posso fazer o que eu quiser. Mas na verdade, às vezes a paciência de Deus em dar chance para as pessoas se voltarem para Ele, às vezes nós entendemos isto como se Deus não fosse fazer nada. Na verdade, Deus esperou mais de 200 anos, Deus não queria trazer esse julgamento. Deus esperou mais de 200 anos para que eles se voltassem para Ele. Olha, Deus julga as pessoas após muitas chances que Ele dá para as pessoas se voltarem para Ele. Não é de imediato, meu amado. Deus, a punição na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós não sofremos as consequências imediatamente das coisas que nós praticamos aos olhos de Deus. Porque Deus, Ele é paciente, Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele espera, Ele espera que as pessoas se voltem para Ele. Deus, ele só julga depois de muitas advertências. Olha, a Bíblia diz no versículo 13, o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas.
A Bíblia diz que Deus mandava os profetas levantarem de madrugada e trazerem a palavra para Israel, mas Israel não ouviu a voz do Senhor. Está aqui no texto, eles não ouviram a voz do Senhor. Versículo 14, não quiseram ouvir, se tornaram duros de coração, foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, não creram no que Deus falou que Ele iria fazer. Mas Deus deu advertências para eles. Quando você lê o livro de Oséias, que foi o último profeta, Oséias profetizou por muitos anos, ele chegou até o final, lá no último rei de Israel, do outro rei que chamava-se Oséias também. Quando você lê a história do profeta Oséias, você vê o amor de Deus pelo seu povo de Israel. Eu preguei sobre Oséias, como Oséias se casou com uma mulher, e aquela mulher se prostituiu e abandonou a Oséias, foi embora de casa, teve outros amantes, teve filhos com outros homens, e um dia Deus falou para Oséias: Oséias, vai lá e compra esta mulher de volta para si. Por quê? Porque Gomer, a mulher do profeta, ela se prostituiu, e ela foi perdendo o dinheiro, porque o que o diabo dá numa mão, ele tira na outra. Ela perdeu tudo, se tornou escrava. O dono dos escravos colocou os escravos na praça para vender, e Gomer era esposa do profeta, e o dono de escravos colocou a Gomer lá na praça para ser vendida, e Deus falou para o profeta Oséias: vai lá e compre-a de volta para si, e a ame como a tua esposa. E Oséias pegou o seu dinheiro e foi lá e comprou de volta a sua esposa, trouxe-a para casa, falou para ela: você não vai ter outros amantes, eu vou amar você. E esta era a mensagem de Deus para Israel, como a última mensagem. E Deus fala: eu te amei com cordas de amor, embora você procurou outros amantes e outros deuses, eu jamais deixei de te amar, Israel. Volta para o Senhor seu Deus. Mas a Bíblia diz que eles não ouviram, endureceram seu coração, não se voltaram para o Senhor. Às vezes é isto. Em nossa vida, Deus, o Espírito Santo sempre está falando conosco. Eu falei para você que o escritor de Reis, o escritor de Crônicas, o objetivo dele era mostrar o porquê do cativeiro. Porque muitas pessoas, quando voltaram do cativeiro, o reino do norte nunca mais voltou lá da Síria, nunca mais voltaram. Mas quando Judá foi para o cativeiro, no ano 586, porque a Bíblia fala que, olha que palavra triste, o versículo 18, por isso o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá. Não ficou mais nada, eles nunca mais voltaram. Só Judá ficou no reino do sul, Judá e Benjamim, com alguns outros reis que vão ter depois. Pode deixar aqui, querido, Judá e Benjamim que ficaram lá, capital de Jerusalém, mas o reino do norte foi destruído, não voltaram mais. E olha só, lá em Oséias 722, mas quando Judá foi para o cativeiro também, porque Deus levantou profetas para falar para eles se voltarem para o Senhor, e muitos reis andaram segundo o caminho dos reis de Israel, e Deus levantou profetas para o reino do sul também, e quando eles desobedeceram e foram para o cativeiro, e ficaram 70 anos na Babilônia, quando eles voltaram, o escritor escreveu crônicas para mostrar para eles a causa, porque muitos pensavam: Deus não cumpriu a sua palavra, Deus falou que queria nos abençoar, Deus falou que queria nos dar vitória, Deus falou que nós iríamos vencer nossos inimigos, Deus falou que queria estar conosco. O que aconteceu? Deus falhou. Na verdade, Deus não falhou, as pessoas que escolheram os seus caminhos, meus amados. Deus não falhou, Deus nunca falha, Deus nunca deixa de nos amar. Eu creio naquele versículo lá que diz que, eu entendo que algumas denominações usam de maneira errada aquele versículo, que diz que Jesus falou: aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, e pessoas pensam o seguinte: está vendo, Deus está dizendo, Ele nunca lança fora. É verdade, Deus nunca lança fora, o problema somos nós que saímos fora. Nós escolhemos abandonar a Deus.
Deus nunca vai lançar você fora. Se você tiver sede de Deus, se você falar: Senhor, eu amo ao Senhor, Senhor, eu quero servir ao Senhor, Senhor, eu errei, mas me perdoa, Senhor, eu quero andar com o Senhor, Deus sempre vai perdoar você e te dar uma chance nova para você começar a tua vida. Mas quando a gente endurece o nosso coração, fala: não, eu quero saber, eu estou certo, eu resolvo fazer estas coisas, eu não quero, eu entendo diferente, eu penso diferente, eu acho, o inferno está lotado de gente que achou, meu amado. O inferno está cheio de gente que está arrependida, cheia de remorsos, porque acharam coisas, porque discordaram. Não, eu não acho que é assim. Deus levantou profetas para falar com eles, mas eles endureceram seu coração e não ouviram a voz de Deus. Queridos, agora eu vejo assim que em toda a história da Bíblia sempre há uma palavra de esperança para nós. O que aconteceu se você continuar lendo aqui? A terra de Israel ficou deserta, virou um deserto. As casas ficaram vazias, as cidades ficaram abandonadas. Uma vez eu fui numa cidade nos Estados Unidos que eles chamam de cidade fantasma. Tem na Itália e outros lugares tem cidades fantasmas. Nos Estados Unidos tem várias cidades fantasmas do tempo do Velho Oeste. Você assistiu filmes do Velho Oeste, que tinham as casas e aquela rua no meio, e que eles puxavam o gatilho um na frente do outro, lá os pistoleiros. Eu fui numa cidade fantasma uma vez visitar essa cidade. Estão lá as lojas, os comércios, todos estão lá, as casas das pessoas, mas não tem um morador na cidade. Ficou no meio do nada, no meio do deserto. E ali viveram pessoas, e assim ficou Israel. As cidades ficaram desabitadas e desertas. O povo foi levado embora para longe da terra da promessa. Então o rei da Síria resolveu fazer o seguinte: eu vou popular estas cidades. E ele então trouxe, a Bíblia diz no versículo 24, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, trouxe gente de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. E o que aconteceu? O rei trouxe estas pessoas para morar naquelas cidades todas, gente da Babilônia, gente de outros lugares, e para morarem ali. O que aconteceu? A Bíblia fala que leões começaram a matar pessoas do povo. Leões começaram a invadir as cidades. Deus levantou leões para invadir a cidade. Então as pessoas mandaram um recado ao rei da Síria, dizendo: olha, o Deus desta terra tem mandado leões para nos matar. Envia alguém para nos ensinar como adorar o Deus desta terra. Então o rei da Síria mandou um sacerdote do Senhor, e a Bíblia diz que o sacerdote foi para lá, no versículo 24, e assim um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria, foi e ficou morando em Betel, e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Deus ainda deu uma chance para aquelas pessoas. O sacerdote começou a ensinar como eles deveriam amar a Deus. Mas o que acontece? Essas pessoas, cada um trouxe o seu Deus. Cada um trouxe o Deus da Babilônia, outro trouxe o Deus lá de Sefarvaim, os outros trouxeram outros deuses, e a Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor, mas eles também adoravam os seus deuses, adoravam a outros deuses. Houve uma mistura. Eles se tornaram adoradores de vários deuses diferentes, e na prateleira deles estava lá também o Senhor, que nós estamos aprendendo algo sobre Deus. Na verdade, queridos, Deus estava mostrando que Ele queria dar uma oportunidade para todos os povos se voltarem para Ele, mas ao invés de eles abandonarem os seus deuses e crerem somente no Senhor, eles fizeram uma mistura de deuses. É o fato de nós não querermos ouvir o que Deus fala. É o fato de nós adorarmos ao Senhor e adorarmos outros deuses e acharmos que está tudo certo.
A Bíblia diz lá no capítulo que nós estamos lendo aqui, no versículo 41, termina assim: assim estas nações adoravam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim também fazem os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até o dia de hoje, até o dia que o livro de Reis foi escrito. Uma mistura. Será que nós não estamos vendo isto hoje? Será que nós não estamos vendo isto no que nós chamamos de igreja? Em que eu vejo aí hoje as maiores aberrações e as pessoas estão achando que estão adorando ao Senhor. Falsos profetas dando palavras, enganando as pessoas, dando palavras de profecia. Eu creio em profecia, mas dando palavras que o Senhor falou isto, falou isto, falou isto e falou isto apenas para tirar dinheiro das pessoas. Se vendendo a corrupção, se vendendo na época de eleições, recebendo dinheiro de candidatos políticos para dar apoio nas suas igrejas, trocando votos por telhado, por cadeiras, por etc, etc. Colocando outras coisas no lugar de Deus. Homem casando com homem, sendo pastor de igreja. Igrejas chamadas inclusivas. A igreja de Jesus inclui todas as pessoas que quiserem se voltar para Deus, mas quando estas pessoas se voltam para Deus, elas reconhecem o seu pecado e querem abandonar os seus pecados e não justificar os seus pecados. Não querem justificar os seus pecados. A igreja não é um lugar de gente perfeita, não, meu amado. A igreja é um lugar de gente que quer servir a Deus de verdade. E quando descobre que está fazendo algo que entristece o Senhor, ela vai a Deus e pede perdão e fala: Senhor, eu não quero viver desta maneira. Mas não considerar o pecado como algo normal e as suas práticas como algo normal. E tem um monte de gente que vai tomar um susto quando morrer. Porque vive um sincretismo religioso. Adoram ao Senhor, mas ao mesmo tempo adoram os seus deuses e adoram seus ídolos. Estas pessoas foram chamadas de samaritanos. Esses que vieram da Babilônia e ocuparam aquelas cidades de Samaria, no Novo Testamento são conhecidos como samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram descendência de Israel. Foram pessoas que vieram para lá, uns se casaram com judeus, outros se casaram com israelitas, mas a grande parte da população que estava em Samaria, na verdade, não era do povo de Israel. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos na época de Jesus. Mas havia uma coisa, que Deus ama todas as pessoas, não é verdade? Quando Jesus lá para no poço de Sicar, a Bíblia diz em João 4, na terra dos samaritanos, e ele conversa com aquela mulher samaritana, e quando Jesus pede água para ela, nós estamos até cantando essa música, quando Jesus pede água para ela, e ela fala: como tu, judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus falou para ela: eu tenho uma água que se você beber, você não vai ter mais sede. E ela falou: Senhor, me dá desta água aí, porque eu venho buscar água nesse poço aqui todos os dias. E Jesus falou para ela: vai lá, chama teu marido e vem até aqui. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus falou para ela: é verdade que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que você está morando com ele não é teu marido. Ela falou: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ela aproveitou e falou, fez uma pergunta: olha só, Senhor, os nossos pais nos diziam que neste monte era o lugar de adoração, e vocês dizem que se deve adorar em Jerusalém. Olha, ela era samaritana. Havia na cabeça dela uma confusão sobre o lugar de adoração. Por quê? Porque ela foi ensinada, veio um sacerdote ensinar sobre o Deus de Israel, mas eles tinham outros deuses. Eles tinham os deuses da Babilônia, eles tinham os deuses dos outros lugares. Eu não sei direito onde adorar. A minha vida não condiz com o que o Senhor quer, porque eu já tive 5 maridos e agora eu tenho um amante. Mas o Senhor falou para ela: olha, na verdade, vai chegar um tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
Não vão ser aqueles que adoram em um lugar. Não são os que adoram nesse monte, os que adoram em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus de coração em qualquer lugar, em espírito em qualquer lugar. Eu não preciso ir lá no Muro das Lamentações para adorar a Deus. Eu não preciso da arca para adorar a Deus. Eu não preciso de estola sacerdotal para adorar a Deus. A gente vê tanta aberração nas igrejas que às vezes eu fico pensando, meu Deus, esse pessoal não lê a Bíblia não, será? Acho que não, né? Não deve ler. Não precisa de objetos para adorar a Deus. Não há um lugar especial para eu adorar a Deus. O lugar especial para eu adorar a Deus é com todo o meu coração, meu amado. E embora os samaritanos não conhecessem o Senhor sempre dá uma chance ao homem para se voltar para Ele. E Deus deu essa chance a Israel para se voltar para Ele várias vezes através dos seus profetas, mas eles taparam os seus ouvidos e não ouviram a voz de Deus. Queridos, hoje nós temos Jesus que pagou o preço por nós. Nós somos perdoados pelo sangue de Cristo. Mas isso não quer dizer que a gente possa viver de qualquer maneira. Isso não quer dizer que a gente possa viver de qualquer maneira. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, como está lá nos 10 mandamentos, e foi o que Jesus depois falou no Novo Testamento, olha, Senhor, como que eu posso ir para o céu? Você sabe os mandamentos. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Jesus estava dizendo para aquele homem lá, coloque a mim em primeiro lugar. Coloque a mim, à frente do dinheiro. Para um outro homem, Jesus falou, olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos está tudo aquilo que os profetas pregaram no Antigo Testamento. Coloque a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão acontecer na sua vida. Você vai começar a viver uma vida de justiça, você vai amar o que é correto, você vai querer viver de uma maneira correta, você vai querer viver uma vida que agrade ao Senhor, quando você colocar ao Senhor em primeiro lugar na sua vida, meu amado. O que interessa em tudo isso, o que interessa é que eu devo viver e fazer o que é reto aos olhos do Senhor, não apenas aos meus olhos, ou aos olhos dos meus irmãos, ou aos olhos das pessoas, porque no final da história quem vê todas as coisas é Deus, meu amado. Quem me julga é Deus, quem julga você é Deus, não são as outras pessoas que nos julgam. Triste da história, eu resumi a história do Reino do Norte. Triste da história é que eles tiveram oportunidade. Amós pregou para eles, Elias pregou para eles, Eliseu pregou para eles, Oséias pregou para eles. Leia o livro de Oséias. Se tiver tempo esta semana, eu li Oséias esta semana. Leia o livro de Oséias. E você coloca a história de Israel e você vê o amor de Deus pelo seu povo. Deus nunca nos deixa de amar. Deus nunca deixa de amar você. Você vê o amor de Deus pelo seu povo. Mas você vê um povo que não quer obedecer a Deus. Um povo que endureceu o seu coração. Fala, não, eu quero viver do meu jeito. Queridos, eu sempre falo para vocês, eu estava conversando com uma pessoa esta semana, estava falando para ela, puxa vida, olha, tantas pessoas que eu vi ao longo da minha vida que poderiam estar tão bem, poderiam ter crescido espiritualmente, suas famílias poderiam ter sido abençoadas, mas por dureza do coração e por escolherem caminhos que não eram os caminhos de Deus, perderam sua família, perderam seu casamento, perderam a sua paz, perderam sua saúde, perderam a sua vida, morreram antes da hora. Se eu fosse fazer uma lista, eu faria uma lista de pessoas que eu conheci que um dia serviram a Deus e morreram antes da hora. Eu não estou dizendo que foram para o inferno, não. Eu acredito que muitos deles foram para o céu, porque na última hora, se a pessoa se arrepende e fala, Deus me perdoa, Deus é gracioso e misericordioso e perdoa a pessoa, mas ela perdeu o tempo. Eu e você, nós temos um tempo nesta terra, meu amado. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Se você está longe do Senhor, fale para Ele, Senhor, Deus me perdoe.
Se você não faz nada para Deus, fale para Deus: Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar almas, eu quero ser um pregador do Evangelho no lugar que eu estou, lá na faculdade, lá no meu trabalho, com a minha vida, Senhor. Se você está com problemas no teu casamento, coloque Deus no teu casamento, ore com a tua esposa, leia a Bíblia em casa. Ao invés de vocês ficarem assistindo séries de televisão, não é errado não, mas ao invés de fazer isto, coloque lá, vão ler a Bíblia juntos, vão orar juntos. Você vai ver que Deus vai edificar a tua casa, meu amado, e vai abençoar a tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar, e você vai ver que tudo vai bem. Amém, meu amado?